floridos são indispensáveis em qualquer varanda, terraço ou jardim, agora na primavera. São muitos os que pode escolher para dar alegria nesta altura do ano. Vamos hoje plantar um hibisco, que é talvez uma das florações mais exuberantes que pode ter no seu jardim. O hibisco entra em floração na primavera e muitas vezes está em floração até o outono. Deve ser podado no inverno para garantirmos floração na época seguinte. Vamos plantar o hibisco num vaso, mas os cuidados de plantação que terá que ter no seu jardim são exatamente os mesmos. Escolhemos um vaso de barro, que deve ser um bocadinho maior do que o vaso onde comprou a sua planta, e vamos ter o cuidado de ter que fazer uma boa drenagem. Porquê? Porque as plantas não gostam de excesso de água, aliás, morrem mais por excesso de água do que por falta de água. No fundo do vaso vamos colocar uma camada de argila expandida para garantir que a água não toca nas raízes. E depois vamos colocar uma camada de geotêxtil para que o substrato seja filtrado. Depois vamos colocar um pouco de substrato. É muito importante, quando plantamos arbustos com flor, utilizar um substrato adequado para plantas com flor. Um bom substrato é garantido que a sua planta vai durar muito mais tempo. Até porque um substrato com plantas com flor como este que estamos a usar, não necessita depois que fertilize a sua planta durante 9 meses. Vamos colocar aqui um pouco de substrato no fundo e depois vamos colocar a planta e depois prefazer a altura do torrão com mais substrato. Vamos então retirar o nosso hibisco do vaso. Temos que ter sempre o cuidado de regar as plantas antes de as transplantar para um vaso ou para um canteiro no jardim. A planta tem as raízes um bocadinho enroladas, portanto convém soltá-las para estimularmos o enraizamento, senão a planta pode depois não enraizar. E vamos colocá-la aqui no centro, ela já está à altura certa e vamos então fazer aqui o espaço à volta com o substrato. Para quê? Porque é importante que fique o substrato apertado, porque as trocas são feitas, as trocas gasosas e líquidas entre as raízes e o substrato tem que estar bastante apertado para que se deem em condições. Portanto, vamos colocar substrato toda à volta. Muitas vezes o substrato é fofo, então podemos ir regando para termos a certeza que o substrato abate. Tenha o cuidado sempre, quando compra uma planta e um vaso, comprar o substrato adequado à sua planta, porque isso é garantia de que vai correr bem. E calcar, temos sempre que calcar para garantir que fica bem colado o substrato às raízes. Vamos então regar. Vai abater um pouco e a seguir vamos colocar mais substrato. O hibisco é uma planta que gosta de sol, portanto ela precisa de 5, 6 horas de sol direto por dia, portanto pode estar numa exposição nascente, poente ou sul. Precisa de ser regado nas alturas que há mais calor e precisa de ser fertilizado. No caso de usar este substrato só daqui a 9 meses, no caso de estar a plantar no jardim, pelo menos na primavera e no final do verão, deve fertilizar. E qualquer outro arbusto com flor deve fazer exatamente da mesma forma com que fizemos com o hibisco.